tipo de preocupação no sentido de imaginarmos o fim? Nós sabemos que a vida continua. A imortalidade do ser é a base dos princípios doutrinários, não é isso? Então nós sabemos que nós vamos superar a morte. Se tivermos que passar por um processo coletivo, nós temos que fazer aquilo que Emmanuel sugeriu para o Chico. Vocês se lembram da história do Chico do avião? Que ele estava no avião, e aí teve uma turbulência, e o avião começou a balançar, e ele começou a ficar preocupado, e todo mundo gritando, ele começou a gritar também: Nossa Senhora, me acuda, socorro! É isso? Foi que ele começou a gritar? Aí o que Emmanuel virou para ele e falou: O que você está gritando? Aí o Chico falou assim: Mas você não está vendo que nós vamos morrer? Emmanuel falou: Qual o problema? Isso não é privilégio seu, não. Todo mundo morre. Ah, mas você não está preocupado com isso? Eu falei: Emmanuel, não. Se você vai morrer, morre com educação. Para de gritar e trazer complicação para os outros. Está assustando os outros. Não é isso que Emmanuel falou para ele? Se vai morrer, morre com educação. Essa mensagem é extremamente importante para nós, gente. Se vocês resolverem fazer uma viagem aí para o cinturão dos terremotos, ali pela costa do Pacífico, né? Forem fazer uma visita à Califórnia e ver os empregos no meio do terremoto, então vão morrer com educação. É isso? Essa é a questão. Porque terremoto aqui na América do Sul pode até acontecer, mas é mais difícil. Se vocês quiserem ir, vocês têm que sair. Vão lá para a Europa, ou vão lá num de grande magnitude, né? Pode até acontecer aqui. Vai para o Japão, né? Agora, vamos desencarnar, porque o espírita não morre, o espírita desencarna com educação. Se tivermos que passar por uma situação como essa, não sabemos. Como Emmanuel fala, os projetos de Jesus para a redenção da humanidade, porque o nosso mundo está encaminhando para um plano de redenção, nós não sabemos. Não sabemos onde vamos estar, quais as circunstâncias que nos vão envolver. De repente até acontece para o Brasil, a gente fala assim: nossa, a probabilidade era quase zero. Mas a necessidade era grande, então vamos fazer aqui mesmo, né? Então a gente não sabe. Mas, tirando essas circunstâncias que nós não podemos avaliar, qual que é o compromisso coletivo das nações, né, de cada agrupamento, uma coisa é certa: nós temos que estar preocupados, é isso? Mais do que com o mundo físico, é com o mundo da nossa intimidade. E nesse ponto, quando Kardec fala, fé inabalável é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade, ele está se referindo à fé que raciocina. Somos espíritos, não é isso? E como espíritos, cada um de nós é um mundo em si. A Emmanuel, nesse mesmo capítulo 174, do Linha de Luz, fala assim: anunciou-nos a celeste revelação que ele, se referindo a Jesus, viria salvar-nos de nossos próprios pecados, libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho que ainda legislam para o nosso mundo consciencial. Então, quando Emmanuel trata de mundo aqui, ele está falando do mundo da intimidade do Espírito. Ele está dizendo que cada um de nós, como um templo do Senhor, é um mundo. E nós temos que estar atentos para as questões deste mundo que nós trazemos na nossa intimidade. Aí, trazendo novamente o Evangelho para o momento atual, nós vamos ver que no mundo da nossa intimidade, muitas vezes nós somos atormentados e odiados pelo nosso esforço nesse combate entre o homem velho que ainda somos e o homem novo que queremos ser. Quantas vezes quando a gente vai sair de casa para ir à casa espírita, o pessoal já fecha a cara: você vai lá de novo? Não entendo isso, vai na segunda, vai na terça, vai na quarta, é isso? Que doutrina é essa? Quantas vezes nós
homem velho fica uma fera, mas ele não pode deixar de dominar, não. Né? Mas o homem novo vai dizer assim: ô meu querido, eu vou lá, mas não vou demorar nada. Você me aguarde, porque eu te amo e vou voltar rápido. Agora mesmo estou aí de novo. Você quer ir comigo? Não é isso? É a forma de nós tratarmos o outro, a forma de nós trabalharmos a dificuldade que cada um de nós traz em si mesmo. Porque os tormentos virão, gente. Para o homem que quer mudar, esses desafios têm que chegar. A gente acha que eles são ruins, mas eles são um bom sinal. É sinal de que nós estamos em condições de passar por essas provas e expiações e termos sucesso. Porque ninguém sai do plano espiritual com planejamento para fracassar na resistência, não. Alguém sai do mundo espiritual com o seguinte projeto na sua ficha reencarnatória: vai ser um criminoso. Ninguém sai de lá com essa proposta, não. Todo mundo sai do mundo espiritual com a proposta de vencer a si mesmo. Nós podemos até não cumprir com o compromisso que nós assumimos, mas nós saímos de lá com o compromisso de sermos melhores quando voltarmos. Mas isso depende da nossa intimidade. E aí é o que Jesus fala: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. O evangelho do reino será pregado em que mundo? No mundo de nós mesmos. Porque só quando o evangelho de Jesus predominar sobre nossas ações é que nós teremos um mundo íntimo evangelizado. E é isso que nós estamos entendendo. E se nós colocamos aqui que as ações coletivas são o produto das nossas ações individuais, quando nós estivermos em grande número daqueles que trazem o evangelho em sua intimidade, nas suas ações, no seu pensamento contínuo, as coletividades vão mudar. Porque seremos muitos mundos que desejaremos o bem. Quando se fala em mundo de regeneração, para o qual nós estamos caminhando a passos largos, que a gente observa os movimentos hoje da espiritualidade no mundo, para levar a humanidade a essa situação, fala-se do mundo em que predomina o desejo do bem. Ainda não é um mundo de espírito perfeito, não. Mas é um mundo em que todos desejamos o melhor. Todos desejamos o bem, todos somos fiéis ao Criador, porque estamos fazendo o melhor que podemos. Mas esse mundo não chega se coletivamente nós não formos melhores. E não tem jeito de coletivamente sermos melhores se não formos melhores no mundo de nós mesmos. Por isso é que na realidade, quando Jesus fala: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim, do que ele está falando? Se o evangelho de Jesus está em mim, eu vou testemunhar, não é isso como ele diz aqui? Em testemunho a todas as gentes. As minhas ações vão ser o testemunho vivo da proposta de Jesus. Agora, quando ele fala que só nessas condições vai ser o fim do mundo, ele está se referindo então a que mundo? Ao mundo daquele homem velho. Será o fim do mundo do homem velho, daquele homem que nós estamos há séculos, há milênios cultivando na nossa intimidade, e que vai chegar ao fim, porque como o evangelho de Jesus não tem espaço para esse homem velho. Então esta etapa, porque do ponto de vista coletivo é um ciclo. Vocês já observaram que cada vez que grandes eventos
eventos acontecem na humanidade, nós mudamos? A humanidade muda de ciclo. Nós passamos a pensar melhor em alguma situação coletiva. Nós tivemos eventos recentes em que a gente observa que, apesar do sofrimento que ele trouxe e dos débitos imensos que foram assumidos em nome da lei de causa e efeito, eventos que mudaram a face da humanidade muito recentemente, não é isso? Em termos de atentados, dificuldades, são ciclos que a humanidade fecha. Cada vez que chega o fim de uma etapa, nós balançamos mesmo, mas é bom para que coletivamente a gente se reestruture e nos reposicionemos. Agora, o Evangelho de Jesus, quando estiver no meio de todos nós, também esse ciclo da nossa história espiritual vai passar. Aquele ciclo do homem velho que predomina nas nossas atitudes diante do outro, e o homem novo que se desponta, cada vez se destacando mais. Então, diante das inúmeras dificuldades que nós tivemos dentro do lar, vocês acham que vão deixar de ter dificuldade? Não. Nós vamos sair daqui hoje, vamos chegar em casa e os problemas continuam lá, não continuam? Aí a gente fala assim: fui ao centro, fiz prece, tomei passe, chego aqui, mesmo jeito. Depende. Se eu deixo o homem velho predominar em mim, eu vou chegar em casa e vou encontrar o mesmo jeito ou pior. Porque tudo que fizer lá entra em sintonia comigo, eu fico chateado, eu fico magoado, eu fico descrente. Eu acho que os espíritos não chegaram comigo dentro de casa. Esse cara foi no meio da rua. Não foram até comigo dentro de casa. Mas se eu sair daqui com a proposta de eu mesmo ser melhor, eu posso chegar em casa e o problema está lá do mesmo tamanho ou pior. Mas na minha intimidade, ele não é mais problema. Ele é oportunidade de trabalho. Eu chego e falo assim: graças a Deus, cheguei em casa. Os problemas estão aqui, mas eu estou mais forte. Eu estou mais tranquilo. Eu estou mais confiante. Quando falar comigo, eu não vou responder mais daquela forma. Aliás, dependendo da situação, não vou nem responder, vou silenciar. Vou dizer ao meu amigo: agora vamos ter calma e vou fazer uma prece para a espiritualidade me auxiliar. Como que eu vou me comportar naquele momento? É isso? Mas vou falar com carinho, vou aguardar as oportunidades. Então isso significa o quê? Que o problema persiste, porque qualquer problema está dependendo da reação de todos que estão envolvidos. E às vezes o problema que eu tenho dentro de casa é um inimigo, entre aspas, espiritual, que reencarnou comigo no mesmo ambiente, porque no passado foi um filho que eu maltratei, eu conduzi de forma diferente. Foi alguém a quem eu tirei a vida e agora não confia mais em mim. Eu vou virar as costas para esse cara? Não. Complicação aqui, na intimidade, no psiquismo. Essas coisas aparecem. Mas se eu mudar a minha atitude, aí o problema deixa de ser problema para ser solução. Toda situação de dificuldade é solução para as nossas necessidades do passado. E assim, esse homem velho vai sendo domado pelas nossas dificuldades. Lembremos que Saulo de Tarso, quando viu a situação em que ele se encontrava diante do novo desafio, da conquista de Jesus ao seu coração, ele queria fazer um monte de coisas. Ele queria chegar nas sinagogas e convencer todos os pares dele. O pessoal que antes tinha dado a ele carta autorizando que ele fosse atrás dos cristãos e fizesse aquilo que fosse necessário para abafar aquele movimento, ele agora queria dizer para os seus companheiros que ele mesmo, de forma brilhante para a sua época,
o seu orgulho, a sua vaidade, o seu egoísmo. E muitas vezes nós temos que fazer isso, nos retirarmos para o deserto. Mas os amigos espirituais, e Emmanuel particularmente vai comentar sobre isso para nós, que o deserto hoje não tem que ser mais o deserto do Saara, não. Nem lá no sertão nordestino. O deserto hoje é a nossa retirada íntima, em que nós nos propomos a fazer tudo o que for possível para a harmonia do ambiente onde nós estamos. Ainda que isso nos custe dores profundas. E aí nós vamos lembrar de Alcione, que leva a sua atividade em nome do amor para atender o companheiro querido do seu coração, respeitando as dificuldades dele. E é Alcione que vai nos falar com relação ao Evangelho do coração. O Evangelho de Jesus precisa ser conhecido, meditado, sentido e vivido. Conhecer o Evangelho, acho que nós já estamos começando a conhecer. Porque é muito difícil alguém falar que já não ouviu falar em Jesus, não é isso? Todos já conhecemos. É capaz de a gente chegar e quando falar de algum versículo do Evangelho, a gente sabe onde que está, em qual livro, qual capítulo, qual versículo que é. Meditar, talvez nós estejamos iniciando agora o processo de observar que o Evangelho já não é mais para o outro, é para mim mesmo. De observar que o Evangelho nos convida a estarmos dentro do seu texto, na posição de cada um dos seus personagens. Essa é a meditação que nós temos que fazer. Sentido, talvez seja ainda uma dificuldade para nós. Sentirmos o Evangelho. Sentirmos em cada um o irmão que espera de nós o conforto, a alegria, a espontaneidade que nós estamos precisando. E vivido. E viver o Evangelho, gente, com alegria, sabe? Porque a gente não pode ficar aqui com preocupação de que a coisa é complexa porque os nossos erros são muitos, não. Nós temos que ter muita esperança, muita alegria, de que os dias que vêm à frente, ainda que sejam dias de tormento, são a misericórdia divina nos auxiliando. E nós temos que nos preparar para passar por eles com maior tranquilidade. Mesmo porque, vejam bem, tem gente para os quais o apocalipse deles já chegou e já passaram. Às vezes o apocalipse está dentro de casa. Então tem gente que já está vivendo regeneração. Tem outros como nós mesmos que estão lutando para conquistar a regeneração. E tem gente que não vai chegar lá. Então é muito individual de cada um. Certo? Vamos então, ao invés de nos preocuparmos com os eventos do futuro, nos preocuparmos com o que eu estou fazendo agora, do meu presente, do nosso presente, para que nós possamos pedir a Jesus que abençoe os nossos corações, que nos auxilie para que sejamos firmes nas nossas propostas de servi-lo, para que o Evangelho se expanda na minha intimidade, para que eu possa viver em cada situação que me visite, para que o fim das minhas dificuldades chegue, para que o fim da desesperança chegue. E vamos viver felizes. Não importa qual situação que nós vivemos, nós podemos até não ter solução para aquele momento, mas sorrir, todos nós podemos. Estar alegres, todos nós podemos. Ter esperança, todos nós devemos ter. Porque o Espírito é imortal, essas coisas nos visitam, passam e nós prosseguimos rumo a uma caminhada de luz repleta de novas oportunidades para o ser. E é essa a nossa mensagem final para vocês. Nós gostaríamos
de pedir a Deus que os abençoe, que os tranquilize, é isso? Que os permita sentir a sua mensagem com carinho e com alegria. Que nos dê a todos coragem para vivenciarmos o que quer que tenhamos que vivenciar. E que nos dê oportunidade de trabalho, porque isso é o mais importante para o espírito que quer se aprimorar. Nós desejamos a todos vocês muita paz, agradecendo a todos pela oportunidade. A Maria veio aqui pelo carinho de nos trazer aqui mais uma vez.